Muito bem, essa é a página inicial do Vacina SESI. Ao acessar o link das empresas, os usuários do SESI vão ser recebidos nessa página. Nessa página eles podem tanto fazer o login, clicando nesse botão de vacinas para empresas, ou aqui na parte superior para empresas, como também conferir o calendário das campanhas que estão em andamento, clicando aqui no calendário, selecionando qual estado. Então aqui em Santa Catarina a gente pode ver que temos duas campanhas com período de adesão vigente que podem ser utilizadas pelas empresas para estar solicitando dose e participando de uma campanha. Também é possível entrar em contato com o suporte da plataforma por meio desse formulário aqui, inserindo as informações. Retornando a essa página inicial, então a gente acessa aqui em Vacinas para Empresas, e aqui é possível tanto realizar o login se você já for um usuário, seja um usuário de empresa, um usuário do SESI, quanto redefinir a senha por meio desse link aqui, inserindo um dos e-mails que você possua como usuário e solicitando o envio do e-mail de redefinição de senha, ou ainda criar uma conta. Criar uma conta pensando em usuários de empresa somente, tá? Então, usuários de empresa podem estar solicitando uma conta ao Vacina SESI através desse formulário aqui, preenchendo o nome, endereço de e-mail, número de CPF e data de nascimento, concordando com a política de privacidade e clicando em registrar. Eles vão receber então um e-mail com informações sobre como criar a senha para ter acesso ao sistema e depois podem fazer o login normalmente por aqui. Então, recapitulando, essa tela de login ela é acessível para qualquer usuário, seja ele um usuário do SESI ou um usuário de empresa, e a função de criação de conta está disponível somente para usuários de empresa. Só um usuário de empresa consegue fazer o próprio cadastro. Usuários do SESI precisam ser cadastrados por algum outro usuário do SESI que já possua acesso ao sistema, para que libere então para que ele possa estar utilizando a plataforma. Então agora eu vou realizar o login aqui como usuário SESI. Está demonstrando um pouquinho das funcionalidades que nós temos aqui dentro do Vacina SESI. Então inseri meu endereço de e-mail, minha senha, vou clicar em entrar. Com isso o sistema vai me levar diretamente para a página inicial. Perceba que nós estamos aqui em um ambiente de treinamento. Então todas as ações que forem executadas aqui não terão um reflexo direto sobre o sistema que está em uso lá com as empresas na campanha de vacinação. É um ambiente onde a gente pode estar de fato experimentando e treinando o uso do sistema com maior tranquilidade. O sistema então ele é composto por um menu lateral, onde ficam agregadas todas as funcionalidades que estão disponíveis para o seu usuário, assim como também um menu superior aqui no canto direito, onde a gente tem possibilidade de alterar os dados da sua conta, como o nome, sua data de nascimento, enfim, suas informações. O link para ajuda e suporte, onde a gente pode ter acesso aos tópicos de ajuda das principais funcionalidades do sistema, e também o formulário de suporte, que nos leva a ter contato com a equipe que presta esse tipo de serviço para o usuário do Vacina SESI. Também é possível acessar a política de privacidade ou fazer a saída aqui, deslogar da plataforma por meio desse ícone aqui. No menu lateral, então, as funcionalidades vão estar distribuídas conforme o tipo de usuário SESI ou empresa que está logado. Cada um pode ter acessos e possibilidades diferentes aqui dentro do sistema. E eu estou logado aqui agora como um admin DR, um usuário administrador do departamento regional, que tem uma visão do estado todo, consegue criar campanhas, consegue cadastrar outros usuários, assim como a gente tem também os níveis vinculados à unidade operacional, aos vacinadores, temos também os perfis saúde, que são perfis mais voltados para a gestão de informações mais sensíveis e tem toda uma questão de proteção de dados das pessoas vacinadas. Então, cada usuário tem acesso àquilo que lhe compete, àquilo que é próprio para si. Eu havia mencionado que usuários do SESI precisam ser cadastrados no sistema, então isso pode ser feito sempre por um usuário de mesmo nível para poder estar liberando esse acesso. Por exemplo, um usuário de DR pode liberar outros de DR, outros de unidade e vacinadores, mas um usuário de unidade operacional só pode liberar de unidade operacional e vacinadores, ele não pode liberar usuários
de níveis acima dele, como por exemplo o nível de DR. Para cadastro de novos usuários, então a gente tem aqui a opção gerenciar usuários. Eu posso ver uma lista de todos os meus usuários já cadastrados no sistema por essa opção aqui. E posso também cadastrar um novo usuário SESI clicando nessa opção aqui. Então eu vou precisar informar o número do CPF, o nome completo, o endereço de e-mail, o gênero, a data de nascimento e o perfil, que é o tipo de usuário que ele deve ter. Então aqui a gente tem os tipos de perfis que esse meu usuário aqui tem capacidade, tem permissão para estar cadastrando, tá fornecendo acesso à vacina SESI. Conforme eu vou cadastrando usuários, esses podem também replicar esses cadastros para usuários do seu nível ou de níveis inferiores. Vou cancelar o cadastro aqui. Tendo cadastrado um usuário, ele passa a estar disponível aqui nessa lista de ver usuários. Tá? E aqui, como eu sou um usuário de DR, eu consigo ver o estado todo, com vários usuários aqui. Se precisar visualizar alguma informação, eu venho aqui nesse ícone de detalhes, ou ainda editar alguma informação do usuário nesse ícone de edição. Se algum desses usuários, por acaso, for desligado, não fizer mais parte do quadro de funcionários do SESI, ou ainda assim tiver a sua função modificada, não estiver mais envolvido com os processos das campanhas de vacinação, ele pode ser inativado. Nessa coluna de status aqui, a gente tem o botãozinho de ativo e inativo. Veja que verdinho considera que o usuário está ativo. E ao clicar sobre ele, ele me questiona se eu tenho certeza que eu desejo inativar. E inativando esse usuário, ele fica na corzinha cinza. Significa que esta pessoa, este usuário teste aqui, não consegue mais acessar o Vacina SESI enquanto alguém não for aqui e não ativar ele novamente. Então isso é muito útil para ser utilizado com colaboradores que por acaso sejam desligados ou afastados das atividades relacionadas com a campanha de vacinação. Uma ideia aqui é que os primeiros usuários a receberem acesso ao Vacina SESI possam replicar dentro das suas regiões, dentro das suas unidades, os outros usuários SESI para que eles também possam vir a ter acesso ao sistema, seguindo os passos que a gente tem aqui. Uma outra etapa que é importante estar mencionando são os cadastros das informações que vão ser utilizadas para compor a estrutura do departamento regional, para compor a estrutura das unidades e permitir que a gente possa estar trabalhando com as campanhas de vacinação. Então a gente já tem tudo isso pré-cadastrado no sistema. Tá? Vejam que o meu usuário aqui ele está vinculado com o departamento regional, com a DR de Santa Catarina. Eu posso inclusive ver informações sobre esse meu departamento regional. Tenho aqui o uso então de regiões, que são as regionais aqui de Santa Catarina, eles estão ativos e a gente já tem todas as nossas regionais cadastradas aqui e ativas para uso no sistema. Abaixo das regionais, então das regiões, nós temos as unidades operacionais, que também já vêm pré-cadastradas. Tá? Todas as unidades operacionais do SESI aqui em Santa Catarina já vão estar disponíveis para uso no sistema. Caso alguma delas não for participar das campanhas de vacinação ou por algum motivo for uma unidade desmobilizada, algo aconteça com ela, que ela não esteja mais disponível para esse uso, da mesma forma que a gente tem com os usuários, é possível inativar e ativar as unidades operacionais, é possível também visualizar os detalhes e editar as informações. A respeito da edição de informações, é importante ressaltar que cada unidade operacional possui um campo para que seja informado o responsável por essa unidade operacional. Esse responsável precisa ser um usuário do sistema, tá? E como responsável por ela, ele se torna um ponto de contato, como se fosse alguém referência em campanhas de vacinação dentro daquela unidade que eu aqui, como funcionário do departamento regional, posso estar acionando em caso de dúvidas. Então é um contato, alguém que realmente é um ponto de referência lá dentro daquela unidade. Então eu posso selecionar aqui, dentre os usuários que eu tenho no sistema, qual deles pode ser o responsável por essa unidade operacional e salvar essas alterações. É muito importante manter essa informação atualizada, sempre deixar o responsável por essa unidade operacional ativo aqui, atualizado no sistema, para que esse ponto de contato realmente seja efetivo. Além das unidades operacionais nós temos também os pontos de atendimento,
Pontos de atendimento seriam todos aqueles locais onde ocorre a vacinação e que não são unidades operacionais do SESI e que também não são unidades da empresa, no caso da vacinação em compra. O que a gente pode utilizar como exemplo de ponto de atendimento? A rede de farmácias do SESI, aqui em Santa Catarina, é um bom exemplo. Nós temos aqui, inclusive, um já cadastrado, que é a Farmacese Trindade, assim como clínicas terceiras podem ser também cadastradas como pontos de atendimento, e também unidades móveis do SESI, tudo que esteja envolvido com a campanha de vacinação, que seja um local para o atendimento do colaborador que vai ser vacinado e possa ser então referenciado, cadastrado aqui no sistema como um ponto para que isso venha a acontecer. O ponto de atendimento, então, ele pode ser cadastrado pela própria unidade operacional ou por alguém do departamento, clicando aqui então ponto de atendimento, cadastrar novo, ou por esse botão aqui que a gente tem na listagem, informando aqui todos os dados solicitados, tá? E com isso, vinculando também esse ponto de atendimento com uma unidade operacional. Por exemplo, a farmácia da Trindade, a Farmacese Trindade, fica vinculada então com a unidade operacional de São José, que é a nossa principal aqui da Regional Sudeste, e isso permite que o vínculo seja criado. Um ponto de atendimento sempre vai responder a uma unidade operacional, vai estar como se fosse abaixo dela. O cadastro de pontos de atendimento, ele é completamente opcional, então, por isso ele já vem liberado para que o próprio DR, a unidade, possa estar realizando esse cadastro e optando ou não por seu uso. Então, os pontos de atendimento são importantes de cadastro aqui. Nós temos também questão de doença e vacina, no nosso menu, porque o sistema, o Vacina SESI, ele foi desenvolvido num formato que permita o uso com campanhas de vacinação de outras doenças que o SESI venha a trabalhar futuramente, mas no momento a gente está trabalhando somente com a influenza, com a gripe, então já vem pré-cadastrado a influenza e as vacinas tri e quadrivalente aqui como a base para que a gente possa estar utilizando o sistema e gerindo as campanhas de vacinação. Quando se fala em campanha de vacinação, a gente tem muito o papel das figuras do DR. Então, a nível de gerenciamento do estado todo, alguém do DR vai cadastrar, vai inserir as informações aqui dentro da campanha de vacinação. Então, é possível ter uma ou mais campanhas aqui cadastradas. A gente sabe que na realidade da operação, possivelmente a gente vai ter uma única campanha. Então, alguém do DR vai vir aqui, vai cadastrar uma nova campanha, dando a ela um nome, selecionando a influenza como doença, quais são as vacinas que fazem parte dessa campanha, precificando e distribuindo essas doses entre as regiões e as unidades. Lembrando que essas doses precificadas e distribuídas referem-se às doses disponíveis para adesão. Nós ainda não recebemos a vacina fisicamente nas unidades, a gente só está liberando para que as empresas possam manifestar o seu interesse, as quantidades que desejam estar adquirindo de cada uma das vacinas, para que posteriormente elas possam ser enviadas pelo fornecedor de forma física e a gente trabalhar com o módulo de estoque, com o cadastro dessa informação dentro do sistema. Mas aqui é importante ter em mente que todo o cadastro da campanha é feito por um profissional aqui do departamento regional, então da sede. Ele vai vir aqui, vai parametrizar toda a campanha, vai deixar muitas vezes disponível o determinado período para que a adesão aconteça, então a gente sabe que a campanha tem um cronograma a ser seguido, e isso também acontece aqui. Então ele vai cadastrar aqui, até a gente pode acompanhar em alguma das outras campanhas que a gente tem aqui no sistema, que foram cadastradas como teste, aqui no nosso ambiente de treinamento. Vamos pegar essa campanha Vacina SESI 2023, então eu posso visualizar informações dela nesse ícone de olhinho. E aqui eu tenho, então, um overview geral de como essa campanha está distribuída. Então, a gente tem aqui o andamento da mesma com o cronograma que eu mencionei, período de adesão ocorrendo de 13 de março a 31 de julho de 2023, período de aplicação, período de conclusão da campanha. Então, a gente tem toda essa questão visual de qual o período do cronograma dessa campanha. Também é possível acompanhar aqui qual é o total de doses disponibilizadas na campanha, quantas doses já foram aderidas, quantas pessoas foram vacinadas. Então, uma maneira de você estar acompanhando melhor
e entendendo a estrutura da campanha que está em andamento. É possível também visualizar aqui o termo de adesão que está sendo utilizado nessa campanha, tá? Então, toda empresa que for realizar uma adesão a uma campanha de vacinação aqui no sistema vai ter acesso a esse termo, vai precisar dar o seu aceite para que isso possa ser registrado na nossa base e posteriormente ficar evidenciado que a empresa tem conhecimento e concordou com todas as condições e itens colocados para aquela campanha. Retornando aqui ao sistema, então é possível fazer todo o gerenciamento da campanha, algo que é a cargo do departamento regional, tá? E depois que ele disponibiliza a campanha, a gente entra na etapa de adesão. A etapa de adesão, ela depende então que as empresas estejam cadastradas no sistema, que elas já insiram seus colaboradores, seja por meio de um cadastro manual, seja por meio de uma importação de planilha, mas que a gente já tenha essas informações alimentadas para que essa empresa possa vir então e solicitar uma dose, solicitar as quantidades de doses que ela deseja estar adquirindo para essa campanha de vacinação. E aqui a gente trabalha com duas possibilidades. Então, tanto o usuário do SESI pode estar vindo aqui cadastrando uma empresa, inserindo essas informações e realizando um pedido de doses por ela, assim como a própria empresa tem total autonomia, como eu havia mencionado lá com o cadastro da empresa, para acessar, cadastrar a sua empresa, inserir a sua relação de colaboradores e a partir disso, então, estar solicitando as doses nas campanhas que estiverem com um período de adesão ativo. O ideal é sempre que a própria empresa realize esse processo por ela mesma, porque ela é dona das informações dos colaboradores, então ela é a responsável por aquilo, e a partir do momento que um usuário de empresa realiza a importação ou cadastro dos colaboradores, ele atesta que ele está de acordo com a disponibilização daquelas informações, que são informações pessoais, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com elas, e que a própria empresa está responsável, está nos fornecendo aqui com o intuito de ser utilizado nas campanhas de vacinação. Se o SESI for realizar o cadastro de uma empresa, ele pode fazer através desse menu de empresas aqui, onde é possível visualizar toda a lista de empresas cadastradas no sistema, como também cadastrar uma nova empresa. Atenção! O cadastro ele possui dois status, o status completo e o status também incompleto. Quando uma empresa está com status incompleto, significa que dentro do cadastro dela nem todos os campos foram preenchidos. Se a gente acessar esta piloto fase 3 aqui, a gente vai ver que tem algumas informações que ainda estão em branco. Por exemplo, aqui no contato, no atendimento, a gente não tem a unidade operacional, a região, o departamento regional, então essa empresa não está com o cadastro completo. Com isso, a gente até recebe o alerta. Para uma empresa estar apta a uma campanha, é necessário preencher todas as abas do cadastro. Então, a empresa pode até iniciar parcialmente seu cadastro aqui, salvar essas informações para elas não se perderem, mas ela só vai estar apta a participar de uma campanha de vacinação quando ela estiver com o seu status aqui completo. Então, com todas as informações preenchidas, como a gente tem aqui o exemplo nessa empresa de testes do SESI, veja que ela está com a tagzinha completa. Se a gente visualizar aqui as informações, a gente vê que o cadastro dela tem tudo que é necessário para que ocorra o processo de adesão. Então, essa empresa aqui já está cadastrada, ela já pode aderir. Pode ser que esse cadastro tenha sido feito por alguém do SESI, aqui através da opção Empresas Cadastrar Nova, inserindo todas as informações aqui, ou a própria empresa conseguiu fazer esse cadastro, e é o que eu vou mostrar agora, a visão de um usuário empresa, já com uma campanha ativa no sistema e podendo realizar esse processo de carga de informações dos colaboradores e também depois a sua própria adesão às campanhas. Então aqui eu retornei à tela de login Vacina SESI. Agora eu vou estar logando como um usuário de empresa, com uma conta de exemplo que eu tenho aqui. E a gente vai estar podendo visualizar então um pouco o que a empresa faz aqui dentro do sistema e de como ela se comporta para estar solicitando doses, inserindo colaboradores. Então aqui eu tenho o exemplo do usuário da Júlia. Vejam que ela é um admin empresa, então ela é um usuário vinculado a uma empresa. Tá? E aqui no menu lateral ela tem as informações relativas
ao que uma empresa pode ver e pode fazer aqui dentro do Vacina SESI. Dentro desse menuzinho aqui de empresas, a gente pode ver as empresas vinculadas a esse usuário. Então eu ali como Júlia, como usuário, posso ter uma ou mais empresas vinculadas comigo. E também posso estar cadastrando mais alguma empresa se for necessário. Então aqui através da opção cadastrar nova, eu posso estar inserindo uma terceira ou uma quarta empresa da qual eu sou responsável, que eu gerencio aqui. Dentro do menuzinho aqui de ações, a gente pode clicar no ícone de visualização, então acessar a tela de detalhes da empresa e aqui ter a possibilidade de ver o menu colaborador. Então eu posso ver os meus colaboradores aqui que estão cadastrados nessa empresa, posso cadastrar novos colaboradores, preenchendo os campos manualmente, cadastrando um a um, ou posso também fazer a importação de uma planilha. Coisa que, a partir do momento que eu importo, eu insiro uma quantidade maior de colaboradores em uma única vez. O sistema fornece, então, um modelo de planilha de importação, que pode ser acessado através desse ícone do clique aqui, e ele deve ser preenchido sempre de acordo com o que a gente tem aqui dentro da ajuda e suporte, dúvidas gerais, orientações para importação. Então aqui a gente tem todo um conteúdo que mostra o que deve ser preenchido em cada uma das colunas da planilha, pontos de atenção que devem ser tomados para evitar erros e o que fazer quando algum erro é sinalizado naquela planilha de importação. Então o importante aqui é cadastrar os colaboradores, tá? Após o cadastro da empresa, para que isso permita depois que essa empresa faça uma adesão, faça um pedido de doses e possa participar de uma campanha. Nessa outra empresa de exemplo aqui, a gente pode ver que eu já tenho alguns colaboradores. Tenho o exemplo 1, o exemplo 2 como colaborador aqui. E eu posso estar, então, solicitando doses se houver uma campanha já em andamento. E isso me permita estar adquirindo, então, para esses dois colaboradores. Como empresa, eu posso vir aqui no menu Adesão, Aderir campanha, seleciono uma campanha vigente, então eu tenho uma única vigente aqui para Santa Catarina, onde a minha empresa está vinculada, e eu tenho duas empresas vinculadas ao meu usuário. Então eu vou selecionar para qual delas eu quero solicitar essa quantidade de dólares. Clicando nessa empresa aqui, então eu posso avançar e eu chego na tela de adesão. A tela de adesão me traz informações da empresa, o número de trabalhadores, de dependentes ou terceiros que eu coloquei no sistema, que eu cadastrei e importei. Então, tenho 2 trabalhadores, 0 dependentes e 0 terceiros. Aqui eu tenho também quais as vacinas disponíveis nessa campanha 2023 aqui. Então, eu tenho tanto a trivalente quanto a quadrivalente. E eu tenho aqui, então, as colunas de trabalhador, dependente e terceiro. Veja que independente e terceiro, eu tenho a informação sem colaboradores e é um campo que eu não consigo editar. Justamente por eu não ter cadastrado nenhum dependente, nenhum terceiro, isso aqui está inativo para mim, eu não posso solicitar doses para eles. Mas para trabalhadores eu posso. Como eu tenho 2, eu vou solicitar uma dose para trivalente e uma dose para quadrivalente. Ah, posso solicitar 3, 4, 5, 10 doses nesse momento aqui? Não. Eu tenho somente 2 colaboradores. E o número máximo de doses que eu posso solicitar é o número máximo de colaboradores que eu cadastrei. Posso solicitar somente uma? Posso, pois isso está abaixo do meu número total, que é 2. Posso solicitar 3? Não, não posso, pois isso está acima do número que eu tenho ali. Então, dessa forma, há um controle no número máximo de doses que uma empresa pode solicitar. Mas nada impede que, no decorrer da campanha, o período de adesão, ela venha até o cadastro da sua empresa, insira uma quantidade maior de colaboradores e, com isso, ela possa também solicitar mais doses. A empresa não precisa fazer uma única adesão durante o período da campanha, então vamos supor que eu tivesse 100 colaboradores, eu poderia vir aqui solicitar em uma primeira adesão 20 doses, daqui uma semana eu posso vir solicitar mais 40 e assim até completar a quantidade total de trabalhadores ou de doses que eu desejo estar adquirindo nessa campanha. Esses números na lateral direita mostram a quantidade de doses disponíveis para trivalente e quadrivalente dentro dessa campanha aqui, então no momento que a empresa abre essa adesão. E eu também tenho a possibilidade de adicionar uma observação ou uma sugestão de data de vacinação.
através desse linkzinho aqui, adicionar. Então eu escrevo o que eu desejo colocar aqui. Vamos dar, por exemplo, vacinação no período vespertino. E vou salvar. Essa informação, então, ela fica possível de consultar enquanto eu estou com a adesão aberta. Né? E se eu avanço, então, eu recebo alguma informação de erro. Caso o sistema detecte alguma informação divergente, então veja, eu tenho 2 trabalhadores, coloquei 3 doses de quadro e 1 de tri, ele me aponta aqui, então, que a quantidade a ser aderida é maior do que a quantidade de pessoas que eu tenho. Então, vamos remover esse 3 e vamos avançar. Veja que agora ele conseguiu seguir em frente. E eu tenho aqui, então, o resumo da minha adesão. Eu devo verificar valores e quantidades. Então, da trivalente, com custo unitário de R$ 49,00, eu solicitei uma dose, que me custou R$ 49,00. A adesão está sendo emitida por Júlia Silva, que é o usuário que está logado nesse momento. Com observação, então, a vacinação precisa ocorrer no período vespertino. Atenção especial ao timer que nós temos correndo aqui. A partir do momento que chegamos nessa tela, o usuário tem 15 minutos para completar, para finalizar a sua adesão. Caso contrário, ele vai precisar iniciar tudo desde o início. Tá? Essa é uma maneira de você garantir que adesões não vão ficar muito tempo paradas na mão das empresas, reservando doses para que ela faça o pedido e elas esqueçam de concluir esse pedido ou de cancelar ele, por exemplo. Então, se por acaso estiver tudo certo, eu quiser dar sequência na minha adesão, confirmar o meu pedido, eu tenho aqui no cantinho direito o termo de adesão. Clicando sobre ele, eu consigo visualizar, ler as informações do termo de adesão dessa campanha. E para poder finalizar no botão, eu preciso dar um check. Então, concordar que eu li e aceitei o termo de adesão, ou então finalizar esse meu processo de adesão. O pedido é concluído com sucesso e é então enviado para o SESI para que ele possa ter esse controle e acompanhar essa adesão. Dentro do menu de adesões eu também tenho o campo de ver pedidos, onde eu posso ver para as minhas empresas tudo que eu já solicitei de doses. Então eu posso ver aqui, nesta campanha aqui, nesta data e hora, clicando no ícone de visualização, eu tenho aqui então acesso a um resumo do que foi solicitado, de qual foi a adesão realizada para essa empresa aqui nessa data. Então esse é o processo para que uma empresa possa solicitar doses. Então só recapitulando, ela deve se cadastrar no sistema como usuário, esse usuário deve cadastrar uma empresa para que ela fique vinculada a ele, depois importar os colaboradores ou cadastrá-los para que isso esteja alimentado no sistema e tenha então uma quantidade de doses liberadas para ser solicitado e a partir disso fazer o pedido, se houver campanha em aberto, até a quantidade de doses que ele deseja solicitar. Com isso, as informações já chegam para a unidade responsável lá do SESI e ela pode dar sequência nos próximos passos. Então a gente sabe que pós-adesão, a gente tem um momento então em que as doses vão ser recebidas fisicamente e aqui a gente vai trabalhar um módulo de estoque onde a gente vai inserir essas informações e depois o gesto vacinal em si, que é o processo onde eu vacino a pessoa, que eu registro e que eu atesto que isso realmente aconteceu, que é o que vai ser mostrado agora na sequência. Retornando então aqui agora como um usuário SESI, novamente, um usuário do departamento regional. A gente já conseguiu ver as etapas de cadastro de uma empresa, de inserção dos colaboradores e de como essa empresa pode realizar um pedido de doses, uma adesão a uma campanha de vacinação. Então o próximo passo aqui é mostrar um pouquinho de como o SESI também pode realizar essas adesões. Então ele tem acesso a esse menu de adesão, aderir campanha. Ele seleciona também qual é a campanha vigente que ele deseja realizar uma adesão, a unidade operacional onde essas empresas vão estar vinculadas, lembrando que eu estou logado como usuário de departamento regional e isso faz com que eu tenha que selecionar de qual unidade operacional eu quero realizar a adesão. Mas a gente tem também os cenários de usuários de unidades operacionais que podem por si próprios já estar vinculados a uma única unidade e com isso não vão precisar selecionar. Se eu fosse um usuário da unidade de São José, eu selecionaria somente qual é a campanha em questão, para que depois eu possa ter acesso à tela seguinte.
Então, selecionando aqui como DR a campanha e a unidade operacional, clicando em avançar, eu chego em uma tela muito semelhante à tela da adesão da empresa, com a diferença que eu vou selecionar quais empresas eu quero utilizar nessa adesão nesse momento. Então vamos começar com a teste pré-produção. E aqui eu tenho então as vacinas que estão disponíveis nessa campanha, quadrivalente, as colunas de trabalhador dependente e terceiro, com o acréscimo da informação com fomento e sem fomento, para os casos em que a campanha está utilizando esse fomento. São as doses que a gente tem com um preço mais atrativo. Muitas vezes, mais no início da adesão, elas estão disponíveis. Então, não é uma informação que a empresa precise ter acesso, ela não consegue distinguir doses com e sem fomento, mas o SESI consegue, é uma informação interna nossa. Então, eu, como usuário SESI, posso vir aqui a qualquer momento da campanha e aderir somente doses sem fomento para essa empresa, como também posso aderir doses com fomento e sem fomento em simultâneo na mesma adesão, respeitando a regra ali do número máximo de trabalhadores, dependentes ou terceiros. Como SESI, eu também posso incluir adesão para mais de uma empresa ao mesmo tempo, então eu posso fazer até 7 adesões. Posso estar salvando essa adesão em rascunho, sem ter lançado a mesma. Então ela vai estar presente aqui em adesão, ver pedidos, rascunhos. E ela não vai ser processada, não vai estar disponível até que eu faça a mesma por completo. Então, vindo aqui nessa opção de rascunhos, eu posso vir tanto descartar o rascunho, quanto entrar na edição dele, para que eu possa concluir, então, esse pedido com as doses necessárias. Então, depois que eu incluir todas as informações, posso também adicionar uma observação, posso lançar o pedido é concluído com sucesso, e essa adesão passa a estar listada aqui na minha lista de adesões lançadas. Eu consigo ver aqui que o SESI fez para a empresa teste pré-produção, nesta data e hora, uma adesão que ficou registrada com o pedido número 40. Para diferenciar quando o SESI fez uma adesão de quando a empresa fez a adesão por si própria, a gente tem a coluna realizado por. Então, sempre que houver o SESI em primeiro plano aqui, foi ele que realizou a adesão, foi o usuário do SESI que fez. Quando a gente tiver somente o nome da empresa, significa que a empresa, por conta própria, como usuária do sistema, foi lá e realizou um pedido, fez uma própria adesão. Então, a gente tem aqui os dois cenários de adesão realizados, tanto pela empresa quanto pelo SESI. Pensando no fluxo da campanha, então eu já tenho a campanha criada, já estou no período de adesão, as empresas já estão solicitando doses, e agora a minha unidade operacional está recebendo fisicamente essas doses, e a gente vai entrar aqui então no módulo de estoque. O estoque, ele trata então das doses em si, físicas, que eu recebo na minha unidade, que eu vou utilizar para vacinação. O menu estoque tem a opção estoque físico, que é uma forma de visualizar as informações do estoque dentro da minha unidade ou da minha DR. Pode ver que aqui eu estou logado como usuário de departamento regional, então eu tenho acesso ao estado todo, mas eu posso estar vindo aqui e filtrando então, por uma unidade específica para ver somente o estoque de vacinas que eu tenho nessa unidade. Então eu tenho aqui diferentes lotes de tri, quadrivalente, que vêm de diferentes fabricantes, alguns são frascos multidose, outros monodose. Eu tenho aqui a quantidade de doses de cada um desses lotes que está disponível, cadastrada para ser vacinada. Posso também conferir, de forma mais resumida, nesses cards aqui, a situação do meu estoque. Então, no total, eu tenho 301 doses. Destas, 220 são de quadrivalente, 81 de trivalente. 154 doses foram aplicadas na minha unidade, 10 foram transferidas para outras unidades e ainda 5 doses podem ter sido descartadas por algum motivo. Preciso dar entrada em doses no meu estoque. Dentro do menu do estoque a gente tem a opção de dar entrada, nova entrada, vai ser preenchido então aqui a campanha, selecionado para qual unidade operacional essas doses estão sendo direcionadas, o número de nota fiscal do fornecedor, a data de emissão da nota fiscal do fornecedor, o CNPJ deste fornecedor e a razão social, e a inserção dos itens. Então eu vou inserir aqui lotes, o código externo, que é o código do
Clinic, fabricante, vacina, enfim. Vou dar entrada como se fosse uma dose, uma nota fiscal de doses de vacina sendo recebidas. Transferência é um momento em que eu posso estar enviando doses para outras unidades operacionais. E o ajuste de estoque é onde eu posso, então, estar removendo e inserindo doses conforme a necessidade de ajuste. O descarte, a remoção das doses é muito utilizado para doses não aplicadas, de frascos multidose que eu preciso descartar, para vacinas não refrigeradas adequadamente, ou que a validade expirou, ou que o frasco danificou, enfim, qualquer dose que eu possa ter a necessidade de tirar do meu estoque, porque não vão ser utilizadas, eu posso estar descartando e depois acompanhando os motivos desse descarte por aqui. Assim como a adição de doses também permite que doses remanescentes sejam acrescentadas no caso de uma necessidade de ajuste desse estoque. Lembrando, o estoque ele é primordial para a última etapa da campanha, que é a etapa da vacinação. Se eu não tiver doses no estoque, eu não consigo registrar a vacinação. No momento em que eu for registrar a vacinação, eu vou apontar qual o lote que eu vou utilizar. E se eu não tiver informações nesse lote, não tiver doses disponíveis, eu não vou conseguir vacinar. Então é muito importante que o estoque seja acompanhado de perto, para que se tenha um entendimento da disponibilidade das doses e que, se necessário for fazer algum ajuste, isso seja solicitado em tempo hábil para que a vacinação não seja prejudicada. Vacinação essa que é o próximo ponto que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo. Nesse momento, então, eu estou logado no sistema com o usuário do tipo vacinador. A gente tem dois tipos de usuário vacinador, o vacinador admin e o vacinador padrão, com a diferença que o vacinador admin pode cadastrar colaboradores para as empresas, pode estar fazendo um gerenciamento um pouco mais apurado. Então ele é um usuário mais direcionado para os nossos vacinadores da equipe própria. E o vacinador padrão é aquele que tem somente a função de vacinar, então ele não tem gerenciamento de nenhuma informação e ele pode estar sendo utilizado como usuário para terceiros e para empresas contratadas como forma temporária para estar auxiliando o processo de vacinação. Então aqui estou logado no ambiente do VacinaSESI como vacinador e vou estar mostrando um pouquinho do registro de vacinação aqui, sendo que ele também está disponível por aplicativo móvel, ser instalado no smartphone ou tablet, e a gente sabe que vai ser o foco principal da vacinação, vai ser dentro desse aplicativo móvel. Então aqui, no menu lateral, eu tenho a opção Registro de Vacinados, posso cadastrar um novo registro, vou selecionar aqui de qual unidade operacional eu vou estar vacinando, qual a empresa que eu vou vacinar e para qual campanha das quais ela aderiu eu vou estar vacinando. Então, selecionando essa empresa, eu tenho aqui então um total de doses contratadas, doses aplicadas e doses pendentes. Meus dois colaboradores aqui, um dos quais já está vacinado, o outro não. Para vacinar esse segundo colaborador, eu clico sobre esse íconezinho do status aqui. Ele vai me abrir uma janela pedindo os dados da vacinação, onde eu vou informar o lote, quem foi a pessoa que aplicou e a data da aplicação. Clicando em vacinar, esse registro é criado com sucesso e as informações são atualizadas. Lembrando que, uma vez vacinado um colaborador, eu só posso remover essa vacinação, vamos supor por algum erro, por algum registro incorreto, dentro do mesmo dia. A partir da meia-noite, das 11h59 desse dia, a vacinação passa para o status finalizado e eu não vou mais conseguir fazer a remoção, a correção dessa informação. Se precisar remover dentro desse período que eu mencionei, clica-se novamente em cima do botão de remover de status da vacinação. Uma dupla confirmação vai ser exibida, então eu preciso confirmar que eu desejo mesmo remover. E essa pessoa, então, tem a sua vacinação removida. Essa tela aqui ela vai estar listando todas as empresas que tiverem colaboradores e que tiverem aderido em alguma campanha. Vamos selecionar aqui alguma outra empresa para também poder estar demonstrando um número maior de pessoas. E a gente tinha um único colaborador. Mas se a gente for pesquisando um pouco melhor aqui, vamos pegar uma de outra unidade operacional.
A gente tem aqui então 40 doses contratadas, nenhuma pessoa vacinada, e eu posso estar aqui vacinando essas pessoas de acordo com o que for executado no processo. Então a gente sabe que a vacinação aqui nessa tela, ela vai ter um caráter mais de conferência e de ser realizado como exceção, que a vacinação como grosso e como grande parte vai estar ocorrendo via aplicativo de vacinação, e é o que a gente vai visualizar agora também. O aplicativo de vacinação do Vacina SESI é utilizado para registrar o gesto vacinal. Ele é disponibilizado para dispositivos Android e iOS, sendo compatível com smartphones e tablets. Para acessar o aplicativo, é preciso primeiro cadastrar um usuário com perfil de vacinador no sistema. Feito o cadastro, este usuário poderá realizar seu login, utilizando o endereço de e-mail e sua senha. Se for necessário, o aplicativo permite que o usuário redefina sua senha pela opção Esqueci minha senha. Na página principal, o usuário terá acesso à lista de empresas cadastradas no sistema. É possível realizar a busca pela razão social ou pelo número do CNPJ. Logo abaixo da caixa de busca, são exibidas as últimas empresas visualizadas para facilitar o acesso. No canto superior direito da página inicial, você encontra um menu com opções adicionais, onde é possível visualizar e editar os dados pessoais do seu usuário clicando em Meus dados, visualizar a política de privacidade assim como o conteúdo de ajuda e suporte, ambos acessíveis através das respectivas opções neste menu. Alguns dos recursos do aplicativo de vacinação necessitam de uma conexão com a internet para funcionarem adequadamente. Por isso, sempre que possível, esteja conectado ao acessá-lo. Para realizar a vacinação, é possível baixar a lista empresas e pessoas para registrar o gesto vacinal sem internet. Vacina SESI. Novamente aqui, na interface do Vacina SESI, a gente conseguiu visualizar o fluxo completo da campanha. Então, desde o momento em que eu cadastro um usuário, seja ele um usuário SESI ou um usuário de empresa, o momento em que eu consigo fazer a criação da campanha, realizar a adesão para solicitar doses, cadastrar o estoque e, por fim, registrar a vacinação. O sistema conta também com a seção de ajuda e suporte, que é muito importante para que você como usuário, empresas como usuárias, possam ter um local com tópicos que tragam informações a respeito do uso do sistema, tragam vídeos tutoriais que mostram como utilizar diferentes recursos do sistema e que garantam mais autonomia para quem esteja realizando o uso e a manipulação das informações. Aproveite e acesse dentro do seu usuário aqui no menu do canto superior direito a seção Ajuda e Suporte e verifique aqui, dentre as categorias ou buscando nessa barra inicial, quais as informações que você deseja obter, deseja conseguir e o que você deseja fazer dentro do Vacina SESI. Muitos dos conteúdos das funcionalidades que eu abordei de forma mais resumida estão melhor descritas aqui e vocês podem contar então com vídeos que vão auxiliar nesse processo. Caso esteja com alguma dúvida que não encontrei aqui, ou ainda encontre algum comportamento do sistema ou algo que não esteja funcionando como esperado, você pode entrar em contato através do nosso formulário de suporte. Nossa equipe vai responder e vai auxiliar no processo de correção do que for necessário. O Vacina SESI, então, se resume a essas funcionalidades. Esse é o processo que a gente está trabalhando aqui dentro do ambiente de treinamento e que a gente vai utilizar para as campanhas de 2023. Espero que possam ter aproveitado esse vídeo, possam ter encontrado soluções para algumas dúvidas que possam ter surgido e estamos à disposição para auxiliar no processo de aprendizagem e de uso do sistema. Muito obrigado. Vacina SESI. Apoiar a vacinação é contribuir para a saúde da indústria.